vim contar pra vocês a história sobre o livro da Rainha Vermelha. A primeira coisa que eu quero contar pra vocês é sobre a personagem principal. Ela se chama Mary e ela mora em um vilarejo que se chama Palafitas, que fica em Norta. Nessa cidade, existem classes sociais. E como são divididas essas classes sociais? Entre vermelhos e prateados. Os prateados, eles são basicamente os nobres da época e eles possuem superpoderes. Aí você me fala, Bia, como assim superpoderes? Tipo, que eles podem controlar coisas como elementos, que é água, fogo, terra e ar. E também controlar coisas tipo metal. Os vermelhos, eles são basicamente escravos, eles trabalham para os prateados. Então, é bem complicado essa história. Você fala, Bia, como assim? Por que eles são chamados de vermelho e prateados? Bom, os vermelhos, eles possuem sangue vermelho e os prateados possuem sangue prata. Então, você fala, tipo, o quê? Como assim? Pois é, gente. É um choque também no livro. Agora, voltando um pouquinho para a família de Mary. A Mary tem 3 irmãos, que é o Trang, Bree e o Shade. São os 3 irmãos e eles estão em Lakeland combatendo. Ou seja, eles estão na guerra. E ela tem uma irmã mais nova que se chama Giza. A Giza trabalha, ela é costureira. Então, basicamente, ela que sustenta a casa. Os pais da Mary não aparecem muito no livro, eles são meio que secundários. Mas a gente sabe o básico do que aconteceu. O pai dela foi pra guerra, enfim, sofreu várias coisas na guerra. Seu pulmão, ele é meio zoado, assim, então a gente sabe basicamente isso no livro. A Mary, ela não trabalha, ela furta. Ou seja, ela vai pras feiras, enfim, que tem no vilarejo, e ela furta as pessoas. E assim, o porquê é tão importante a gente entender essa parte dos 18 anos dela. Com 18 anos, basicamente se você for vermelho, obviamente, você tem que se alistar no exército. Ou seja, você precisa participar da guerra. E só não vai nessa guerra vermelhos que trabalham. Ou seja, a Giza não iria pra guerra se ela tivesse 18 anos, porque ela tem o ganha-pão. E a Mary, ela rouba, principalmente porque ela quer deixar algo pros pais dela antes dela ir pra guerra. Porque os seus 3 irmãos já estão na guerra, então ela não quer deixar eles sem nada, entende? E aí que começa toda a história. Tem um amigo dela que é Killorn, que é basicamente um irmão pra ela. Que assim, o pai de Killorn e o pai da Mary foram batalhar juntos, ou seja, eles foram pra guerra. Só que o pai da Mary voltou, todo estraçalhado, como eu já tinha falado, do pulmão dele, mas voltou. E o pai do Killorn não. O pai do Killorn acabou morrendo e ele foi abandonado pela mãe. Assim que o pai não voltou, a mãe abandonou ele. E a Mary ficou sempre muito preocupada, porque achava que ele ia morrer de fome, então sempre tentava dar comida pra ele, enfim. Esse Killorn, ele é aprendiz de pesqueiro, então ele provavelmente não teria que ir pra guerra. Só que aí que dá ruim. O que acontece? Nesse meio tempo, quando ele completa 18 anos, o chefe dele, que é pesqueiro, acaba morrendo e ele acaba ficando sem trabalho. Então, como a gente sabe, sem trabalho, vai pra guerra. E a Mary não quer que ele morra, então fala, putz, vou ter que fazer alguma coisa. Bom, pra poder salvar seu amigo, ela acaba contatando uma pessoa que chama Will. Esse cara, ele é conhecido no vilarejo por conseguir coisas com comerciantes que ninguém consegue. Então ela vira e fala, seguinte, eu e Killorn vamos ter que ir pra guerra, a gente precisa fugir porque esse moleque vai morrer. E aí ele vira e fala assim, moça, como é que você quer transportar 2 pessoas e fugir dos soldados? Ela vira e fala, pois é aí que você entra. E aí ele vira e fala assim, tá bom, beleza. Pra você conseguir isso, você vai ter que, me pagar. E ela tem que pagar 1000 coroas pra ele, ou seja, muito mais do que ela roubou na vida inteira. E ela fala, ok, tenho 2 dias pra conseguir 1000 coroas, senão a gente vai pra guerra. Aí, ok, o que acontece? Nesse meio tempo, ela vira e pede ajuda pra sua irmã. Vocês lembram que eu tinha falado que a Giza era costureira, enfim? Ela trabalha no jardim, que é basicamente o lugar onde os prateados estão. Então, a Mary vira e fala assim, eu nunca vou conseguir dinheiro com os pés rapados aqui do vilarejo, então eu vou ter que ir pra lá e roubar quem?
os poderosos, os que, ó, tem grana. E aí ela vira, vai com a Giza, atravessa o portão, eles colocam sempre uma correntinha vermelha pra lembrar onde é o lugar deles, que eu acho ridículo, mas enfim, essa é a trama do livro. E aí o que acontece? Elas iam começar a roubar, só que aí tem um porém, que sempre, né, quando tá dando bom, acontece alguma coisa ruim. Aí a guarda Scarlet acaba o quê? Tendo, tipo, um ataque na capital. E você fala, meu Deus, quem é a Guarda Escarlate? A Guarda Escarlate é basicamente um grupo de vermelhos que estão revoltados com a situação. Bia, por que eles estão revoltados? Vocês lembram que eu tinha falado pra vocês que eles são basicamente escravos dos prateados? Eles querem igualdade, eles querem ser vistos perante a sociedade do mesmo jeito que os prateados. E aí eles acabam atacando a capital pra chamar atenção e falar, ó, gente, a gente não tá contente, a gente cansou de ficar na bota de vocês. Então, eles precisam fazer alguma coisa. Nesse ataque que ocorre na capital, os prateados, tipo, falam assim, tá, só quem pode saber o que é Guarda Escarlate são o quê? Os vermelhos. E começam a atacar os vermelhos nesse jardim. E lembrando que a Mary e a Giza estavam lá. Então, ou seja, a Mary não conseguiu roubar nenhum bolso sequer. E ela tem que dar um jeito de conseguir esse dinheiro. Então, elas começam a fugir. Até que elas conseguem meio que despistar os guardas. E aí, a Giza tá muito nervosa. Passa um prateado, assim, entre ela. E ela tenta roubar a bolsa dele. Ele vira, tipo, moça, você quer mesmo me roubar? E acaba chamando os guardas. E nisso, a Giza é detida, jogada no chão. E a Mary tentando defender ela, né? Falando, gente, ela é minha irmã, ela é inocente, não sei o quê. Enfim, tentando dar um migué pra Giza sair dessa confusão que ela acabou se metendo, que a Mary acabou colocando ela, né? E nisso, um policial, ela já tá no chão, né? Ele pega a arma e ele quebra a mão dela. E lembrando que ela é costureira, então ela nunca mais vai poder costurar por conta disso. A Mary acaba se sentindo muito culpada, tal, chega em casa, deixa a Giza, fala, mano, eu vou correr, né, deu ruim. Começou a correr, não sei o que, ficou bem longe, assim, da capital, aí ela, né, nas estradas do norte, ela olha e tem, tipo, um bar, assim. Ela falou, é aqui que eu vou ter que roubar. Aí chega meia-noite, ela fala, não, o último bolso eu vou embora. Quando ela coloca a mão no bolso, o cara segura a mão dela. Ela fala, putz, deu ruim. Aí o cara vira e fala pra ela, tipo, nossa, você vai me roubar? E ela vira e fala, exatamente. Nisso ela acaba formando amizade com ele. Esse cara se chama Cal, lembrem-se dele depois. E ele tinha uma moeda de uma coroa de prata. E era mais do que ela tinha conseguido aquela noite inteira. E era muito dinheiro na época. Então, ele acaba dando pra ela essa moeda e fala, você precisa muito mais do que eu. E ela meio que, assim, agradece daquele jeitinho dela, porque ela é muito rabugenta, enfim, ela é bem orgulhosa. E eles acabam criando meio que uma amizade. E aí, no meio do caminho, eles vão se conhecendo, vão falando um pouco sobre si e tal. E ele deixa ela meio que na porta, assim, do vilarejo e ela vai pra casa. Aí que deu ruim no dia seguinte, galera. Aí o que acontece? Chegou no dia seguinte, chegam 2 guardas na casa dela, procurando por ela. Pra levar ela pro castelo. Ela fala, meu Deus, o que está rolando aqui? Ela vai pro castelo com esses soldados, se despede da família. Quando ela chega lá, uma moça já vem com um uniforme vermelho pra ela, tipo, moça, você vai trabalhar. E ela, tipo, moça, eu nunca trabalhei, eu furtava. Beleza, ela tem que trabalhar, né? Ela não tem opção, não tem como ela fugir. E ela vai trabalhar num evento real que acontece, que a minha parceira de trabalho vai explicar logo pra vocês. Calma, lembre-se dele. E ela tem que servir a água pros prateados, enfim, o que eles quiserem, eles chamam, ela vai e tal, não troca a palavra, porque, lembra, eles são inferiores do que os prateados, então eles não trocam nem palavras, os prateados eram como deuses, entendeu? Então, aí nisso ela tá servindo água e tal, ela olha assim de longe, quem era? O Cal, lembram? Da noite passada? Ele que basicamente deu emprego pra ela. Por quê? Ele é tão importante? Ele não era vermelho, né? Como parecia? Não, gente. Ele só era filho do rei, herdeiro do trono. Ou seja, ele ia se tornar o quê? Rei.
O que a Galete vai explicar pra vocês no próximo vídeo é um pouco sobre esse evento que ocorre no castelo. Prova Real foi um evento feito pelo rei Tibérias que tinha como principal objetivo encontrar uma menina que se tornasse futura rainha de Norta e, consequentemente, se tornaria esposa de Cal. O evento foi grandioso e envolvia todas as casas que formavam a nobreza prateada. Cada casa devia oferecer uma candidata para o espetáculo e elas deveriam mostrar as suas habilidades e honrar a sua família, mostrando a sua força. A mais poderosa entre as meninas seria escolhida como futura rainha. Então, cada casa tinha muito interesse no espetáculo em si. Mari, no momento do espetáculo, ela estava trabalhando como garçonete, servindo os nobres prateados. Então, entrou Evangeline na arena. Evangeline tem poder de magnetron, ou seja, ela controla os metais. E no meio da sua apresentação, ela tombou o espiral em que todo mundo estava observando e Mari, enquanto servia os nobres, acabou se desequilibrando e caindo em cima do campo de força. Quando Mari cai em cima do campo de força, ela acaba descobrindo seus poderes de eletricidade. Evangeline, com medo de uma vermelha com poderes, acaba atancando Mary e Mary sai correndo com medo dos prateados. Cal e Elara correm até ela e a capturam e colocam ela no calabouço. A Mari, na verdade, tem uma mutação genética no sangue que, mesmo ela sendo vermelha, consegue ter poderes. E existem outros como ela, porém os prateados não sabem. Quando Mari sai do calabouço, ela vai diretamente à sala do trono, onde a rainha, o rei e os dois príncipes estão à espera dela. Elara, então, faz a seguinte proposta. Mari deveria fingir ser uma prateada, filha de um nobre chamado Titanos, que acabou morrendo na guerra junto com a sua família. Então, Mari seria a filha que conseguiu sobreviver ao ataque e foi criada como uma vermelha, mesmo tendo sangue prateado. Então, Mari, com medo dos prateados de fazerem algum mal, aceita o acordo com a condição de que sua família ficaria longe dos serviços militares e eles receberiam um dinheiro em troca dela fingir ser prateada. A rainha Elara tinha como propósito da mentira convencer os nobres de que Mari, na verdade, era prateada e ela tinha poderes porque ela era prateada, não uma vermelha, e também fazer com que a Guarda Escarlate, uma rebelião dos vermelhos, ficasse enfraquecida com uma prateada com criação de vermelha no poder. Para tornar a mentira com um caráter mais oficial, Mary deveria se casar com Mavin, o filho mais novo do rei Tibérias. Mari começa a viver no palácio, ela se sente muito sozinha e tristonha e fica com saudade de seus familiares. Mavin, o seu noivo, vê a tristeza de Mari e resolve ajudá-la. Ele então pede para seu irmão Cal levá-la até seus familiares para ela se despedir. Mari fica cheia de alegria e agradece o príncipe. Então Cal leva Mari até o vilarejo, onde ela conta tudo para seus familiares e parentes. Antes de Mary encontrar seus parentes, ela pede que Cal a deixe a sós com uma pessoa. Essa pessoa é Tristã, faz parte da Guarda Escarlate. Nesse momento, ela jura fidelidade à guarda e ela seria uma espiã dentro dos muros do castelo. Após Mari ter resolvido todos os seus assuntos pendentes no vilarejo, ela volta com Cal para o palácio. Ela estava muito ansiosa em saber qual que seria a sua missão para ajudar a Guarda Escarlate a derrubar o regime prateado. Depois de alguns dias, ela acaba recebendo um bilhete às escondidas de Walsh. Walsh foi a menina que trouxe ela para o palácio e ela ficou surpresa com o fato dela também de Walsh também fazer parte da Guarda Escarlate. O bilhete recebido por Mari dizia que ela deveria ficar preparada meia-noite, que a guarda entraria em contato com ela. Finalmente, meia-noite chega e Mary fica ansiosa para saber onde seria a reunião da Guarda Escarlate. Quando dá meia-noite, as luzes do corredor e de seu quarto acabam, ou seja, a energia acaba nesses dois lugares e as câmeras ficam desligadas. Assim, Walsh entra no quarto de Mary e a leva até o local da reunião. Quando Mary chega no local da reunião, na estufa,
Ela se depara com Farley, a líder da rebelião, e com seu melhor amigo Killorn, que havia se alistado para a causa vermelha. Ela fica extremamente desapontada com o amigo, porém ele pede para que ela não se preocupe tanto com ele e que ele daria sua vida de bom grado para libertar os vermelhos dos prateados. Farley, a líder da rebelião, faz um pouco de suspense e espera Mavin chegar. Quando Mavin chega, Mary fica extremamente assustada, porque ela não esperava que o príncipe estaria numa reunião da Guarda Escarlate. Farley então pergunta por que o príncipe estava ali e o que ele queria com a Guarda Escarlate, né? E por que ela deveria confiar nele. Mavin, para tentar se defender das acusações de Farley, diz que não concorda com a guerra e quer que ela acabe, e também não concorda com o tratamento que os vermelhos recebem. O príncipe conta a história de que quando ele estava num acampamento de guerra, um vermelho se aproximou dele e conversou normalmente com ele, achando que ele era comum. Mavin fica tocado com a simpatia com que o vermelho lhe trata e simpatiza. Só que esse vermelho, ele é atacado e a família de Mavin não deixa Mavin defender ele, então ele fica com o coração partido de ver uma pessoa tão bondosa que o tratou tão bem morrer, e por isso ele queria mudar toda a situação da guerra e fazer com que os vermelhos não precisem mais lutar. Farley, sendo uma líder muito dura, não aceita apenas a história de Mavin como prova de sua lealdade. Ela pede que o príncipe lhe dê uma lista de nomes para a execução. Mavin lista alguns nomes de prateados que chocariam a corte caso eles fossem mortos pela Guarda Escarlate. Ele fica com consciência pesada porque não queria destinar nenhum de seus amigos e aliados para a morte, mas mesmo assim acredita que a causa vermelha merece algum sacrifício por parte dos prateados. Ponto da história, agora Mari e Mavin não são apenas noivos de fachada, são aliados da Guarda Escarlate e lutam pelo mesmo objetivo. Depois de Mavin ter repassado a lista, Farley manda os dois voltarem para seus quartos antes que a energia volte e as câmeras se eliguem. No dia do baile, Mavin vai até Mari e explica todo o plano e como ocorrerá as execuções durante a festa. A festa finalmente começa e todos os convidados vão até Mari e Mavin cumprimentá-los e darem os parabéns pelo futuro casório deles. Mavin e Mari, enquanto cumprimentam os convidados, trocam olhares e ficam incomodados em saber que as pessoas da lista irão morrer. Mavin pergunta a Mari se ela está preparada e ela diz que sim, então a contagem para o plano acontecer começa. A dança real finalmente começa. Mavin chama Mari para dançar e Cal chama Evangeline para dançar. Os dois casais ficam dançando no meio da pista de dança e a plateia só os observa, quando de repente a energia acaba. Nisso a Guarda Escarlate entra e ataca os alvos e os mata. Porém, um alvo sobrevive. Esse alvo é Ptolomeus, o irmão mais velho de Evangeline. E Cal vê aquela situação inteira e fica furioso e faz com que uma luz fique em cima deles e ilumine todo o local. Ele e Ptolemos correm atrás da Guarda Escarlate e vão até o encanamento, que seria o lugar da fuga, e captura Tristan, Walsh, Farley e Killorn. A Mari fica totalmente assustada e não queria ver seus amigos sendo executados. Do atentado e do fracassado baile, as casas reais e a nobreza, em si, junto com a família real, voltam para a capital. Nisso, Mari vai junto com Mavin, porque agora ela fazia parte da nobreza prateada. Ela fica um pouco receosa porque ela não sabe como vai se comunicar com Farley na capital. Porém, Mavin diz a ela que provavelmente também tem gente da Guarda Escarlate infiltrado nos muros do castelo da capital. Farley consegue conversar com Mavin e Mary a sós, eles planejam um golpe de estado.
A Guarda Escarlate fica escondida na tubulação e Maven produz uma explosão gigante que chama a atenção do exército e de Cal. Cal vai até onde ocorreu a explosão e vê Maven e Mary. Mary tenta convencer Cal a se aliar à Guarda Escarlate e a invadir o palácio, fazendo com que o rei, ou seja, seu pai, ficasse obrigado a fazer as suas ordens, ou seja, ele seria o rei e conseguiria produzir alguma mudança para os vermelhos. Só que Cal se sente totalmente traído e Mari, ela conta tudo o que aconteceu e ela esperava que o amor de Cal por ela a ajudasse a produzir alguma mudança para os vermelhos e que ele se aliasse à guarda. Só que ele acaba prendendo Maven e Mary e os leva até o rei e a rainha. Tiberias acha que tudo é culpa da Mary, toda essa rebelião, e na real a rainha entra na mente dela e percebe que não, realmente seu filho sempre quis essa mudança. Então, eles são meio que julgados à morte. A rainha, ao ver toda essa situação, e já estava tudo planejado com o Maven, acaba imobilizando o rei Cal para poder meio que soltar o filho. O filho se solta porque ele tem o poder do fogo, ele tá algemado, então tudo derrete. Mary vira e fala pra ele ajudar. E ele vira e fala não, porque, tipo, ele realmente usou ela pra tudo isso. Era um plano dele com a mãe pra detonar, né, pra tirar o rei do poder e rei Tiberias do poder e tirar a Cal também, ou seja, os dois dominarem ali o reinado. Então a gente percebe no final essa reviravolta do que acontece. No final eles são... O Cal e a Mary, eles são basicamente linchados, entendeu? Eles vão pra morte, mas a guarda nisso vem e salva eles. Na frente de todo mundo descobrem que a Mary realmente não é filho de prateado, tem toda essa coisa. E agora, a meta da vida deles é conseguir achar os nomes que deram de outros prateados vermelhos que são iguais a Mary. E ela descobre que seu irmão Shade não estava morto e realmente ele conseguiu fugir e se juntou à guarda. Então, tudo isso a gente vai saber no próximo livro.